Uma história curta, breve como a vida de muitas meninas, mas não por isso menos importante, pelo contrário, o fato que acontece tanto, desde sempre, é motivo ainda mais para lembrá-las. Oi, gente! Bem-vindos a todos vocês que já estão de casa. Se inscreve, deixa um like, comenta, faz qualquer coisa, ou não, sem ressentimentos. Vamos para a história de hoje. Como mencionado, a breve, mas muito importante história de Maria Goretti, uma menina de 12 anos originária da região de Marche, na Itália, um lugar que se encontra na parte leste do país, entre os Montes Apeninos e o Mar Adriático, tendo então como capital Ancona, uma cidade portuária. Já a cidadezinha onde Maria Teresa Goretti nasceu no dia 16 de outubro de 1890 era bastante menor, contando com aproximadamente 4.000 habitantes hoje. Um lugarzinho chamado Corinaldo, que fica sempre na mesma província. Mas ela, com toda a sua família, poucos anos depois, quando ainda era uma criança bem pequena, se mudou para a região do Lácio, essa muito mais conhecida, já que é ali que fica Roma. E eles se mudaram para ali, obviamente, buscando uma melhor condição de vida, como acontecia muito naquele período, acontece até hoje, mas naquele período ainda mais. E é exatamente por causa dessas grandes dificuldades econômicas que a família de Maria Goretti se muda para ali e mora e trabalha com uma outra família, dividindo mesmo a propriedade, os Serenelli. E é assim que a família se estruturou, assim que eles estão levando sua vida, no ano de 1902, mais especificamente no dia 6 de julho. Uma tarde quente, estamos no meio do verão, e as duas famílias estão ocupadas no campo da própria propriedade, descascando favas. Todos menos Maria, ela está na casa ocupada a remendar algumas roupas. Ela aparentemente, como tantas meninas daquele período, era muito boa em fazer esses pequenos trabalhos, era muito cuidadosa. Então acabava sendo sempre ela que remendava as roupas para toda a família. E ela estava ali então, colocando toda a sua atenção no trabalho, como ela fazia geralmente, quando Alessandro Serenelli, de 18 anos, obviamente filho da outra família, entrou na casa. Aquele rapaz que tinha crescido junto com Maria desde que os dois eram bem mais pequenos. Ele entrou decidido, dando uma desculpa, ele estava trabalhando fora com os outros, com as favas, ele deu alguma desculpa, entrou na casa, decidido, foi direto, sem dizer nada, até Maria, já pegando pelos cabelos, já arrastando para a cozinha, tampando a boca dela com a outra mão, com um objetivo claro e único de forçar uma relação com ela, que resiste muito, com uma força quase sobre-humana. Ele então não vê outra saída a não ser pegar um picador de gelo que tinha ali, era uma coisa mais fácil na cozinha, e golpear ela 14 vezes, fazendo com que ela, minutos depois, perca sua vida. Não antes de, preocupada com o destino da alma de Alessandro, perdoar ele, com o intuito de garantir, de facilitar a entrada dele no paraíso. É por isso que muitos de vocês tenham talvez reconhecido o nome Maria Goretti. Ela ficou reconhecida a nível mundial como um símbolo da defesa da pureza, defendida ao custo da própria vida. E principalmente porque ela foi, por esse ato de perdoar, ela foi beatificada. Para a Igreja Católica, ela é considerada santa desde 1950. Bom, e essa história de Maria Teresa Goretti? A minha história de hoje é curta, como eu disse no início, mas não assim tão curta, não vamos exagerar. Porque, na verdade, a gente não está aqui para falar de Maria Goretti. A gente está aqui para falar de uma desconhecida. Uma história que, como vocês vão ver, não é por acaso que eu estou contando depois de mencionar aquela da menina santa. O caso de hoje é aquele de Marisa Porcellana, e o que sabemos dela é que nasceu no dia 1º de dezembro de 1946. E no ano de 1960, quando ela está ainda com 13 anos de idade, ela mora com toda a sua família em Orbassano, uma cidade com um pouco mais de 20.000 habitantes, que faz parte da grande região metropolitana de Torino e fica a mais ou menos 30 quilômetros da capital. Marisa é uma jovem menina considerada muito madura para sua idade. Ela é tranquila, sensata e conhecida principalmente pela sua grande fé na religião católica. Ela é muito atenta a seguir os sacramentos da igreja, ela reza muito diariamente, ela prega o evangelho e, obviamente, nunca falta a missa, sendo a igreja um dos poucos lugares que Marisa frequenta. E é exatamente por ter ido ali assistir a missa num domingo de julho de 1960, um dia bastante quente, que algo aconteceu com Marisa, algo que mudou completamente o seu destino. Mas ela, no início daquele dia, não imagina isso. Para ela é um domingo como todos os outros, ou seja, ela está contente. O
cabelo ela está usando o seu lencinho azul, o seu preferido, e ela está rezando fervorosamente, como ela faz em todas as missas. Ela é vista ali por muitas pessoas com o seu rosto bastante doce, aquela expressão concentrada que ela tem sempre quando ela está na igreja, mas que não esconde a carinha mais de criança do que adolescente que Marisa ainda tem. Outra coisa que também aconteceu nesse domingo, mas que não era raro, é que a mãe de Marisa, Teresa, quando estava atrasada com seus trabalhos domésticos ali, deixasse a filha ir sozinha para a igreja, porque como a gente já deu para perceber, obviamente, ela não faltava à missa. E foi exatamente isso que aconteceu aquele dia. Eles moravam um pouco afastados do centro da cidade, era uma propriedade mais rural, digamos assim, passava por um pequeno bosque até chegar ali na igreja, mas era perto, era relativamente perto, dava para fazer tranquilamente a pé e, obviamente, seguro. Então, Teresa ficou em casa, cozinhando e esperando que a filha chegasse em tempo para preparar a mesa para todos almoçarem juntos. A uma certa altura, a mesa já teve que ser arrumada por uma outra pessoa, a comida já está pronta, só sendo mantendo aquecida ali sobre o fogão, e de Marisa nada, algo que nunca aconteceu antes. Nas palavras da mãe dela, Teresa, ao meio-dia fui até a porta para ver se eu via Marisa no fim da estrada. Estava esperando só ela chegar para servir a sopa, mas ela não chegava. Então, ao meio-dia e meia, eu decidi sair para procurá-la. A mãe então faz o caminho inverso que a menina deveria ter feito, da igreja para casa. Ela faz, obviamente, da casa para a igreja. Não tinha tantas opções de caminho, como eu disse, é uma estradinha de terra ali. Então, ela começou a fazer esse trajeto. Durante todo o tempo, tentando pensar em alguma coisa que pudesse ter causado esse atraso, em alguma explicação para o que estava acontecendo. E a verdade é que ela não tinha ideia, não era um comportamento nem minimamente normal para a filha. E ela estava assim, então, afundada nos seus pensamentos quando ela foi despertada pelo barulho de um animal. Parecia longe, mas era contínuo, barulho distinto de um animal ferido. Rapidamente passou pela cabeça de Teresa que talvez fosse um rato e ela afastou o pensamento. Apertando o passo, então, ela continuou o caminho, chegou logo na igreja e foi falar com o senhor Caracciolo, que era uma pessoa que trabalhava ali na igreja e que não fez outro que confirmar o que Teresa já suspeitava. Marisa tinha saído dali já há muito tempo, como de costume, assim que acabou a missa. Como eu disse, ela já suspeitava disso, mas ouvir da boca de outra pessoa tornou tudo mais real. Parece que quando o senhor Caracciolo disse aquela frase, eu não consegui mais espantar o meu medo, eu não conseguia encarar o que eu estava pensando, mas ao mesmo tempo eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, tinha que ter certeza. Então, mesmo sem pensar, eu comecei a refazer o caminho da cidade até minha casa. E quando passei na frente daquela trilha, a mesma de onde eu ouvi o barulho do animal antes, eu entrei no mato e descobri a minha pobre menina. Ali estava Marisa, e só uma mãe mesmo para reconhecê-la assim à primeira vista. Seu rosto estava coberto de sangue, sua cabeça não estava intacta. Suas roupas ela ainda estava vestindo, digamos, mas estavam todas mexidas, expondo a menina. Até o tal lencinho azul, o preferido dela, estava reduzido a frangalhos. Mas Marisa ainda respira, pouco e muito ofegante. Ela está com os olhos fechados e ela não está se movendo. A cena parece como uma fotografia, parece parada, é a impressão que Teresa tem, se não fosse pela quantidade de sangue que sai ainda profusamente das feridas da menina. E a mãe então começa a gritar, chamando pela filha, pedindo que ela abra os olhos, que ela fale alguma coisa, que ela dê algum sinal de vida. Eu comecei a pedir, por favor, minha filha, me responde, diz que ainda está viva e que não vai me deixar. E eu pedi para ela, diz para mim, quem foi o monstro que te reduziu a esse estado. Tudo isso, obviamente, dito aos berros, então algumas pessoas que estavam ali usando a estrada acabaram ouvindo e vieram em direção a Teresa. Algumas dessas pessoas declararam posteriormente que quando chegaram ali, olharam, mas não conseguiram manter o olhar, tiveram que desviar por causa das condições de Marisa. Eu gritei como uma louca, apertando minha filha contra o peito, até que algumas pessoas me ajudaram a levá-la até o hospital, onde acabaram fazendo diversas transfusões por causa da quantidade de sangue que ela tinha perdido. Precisou que diversos doadores de Obassano fossem chamados e fossem ali doar. Então, assim que as transfusões começaram a ser feitas e assim que a sua condição foi minimamente estabilizada, começaram a pensar com mais cuidado as suas feridas e começaram a enfaixar a menina, e foi assim que ela ficou parecendo uma pequena múmia. Do pescoço para cima, apenas um dos seus olhos era visível, mas parecia já sem vida, era apagado. E do pescoço para baixo, apenas um pequeno braço, onde pelos próximos 4 dias os médicos tiveram que continuar injetando sangue. E era essa situação de Marisa Porcellana,
até as 6h30 da manhã do dia 4 de julho, 4 dias depois de ter sido agredida. E depois de uma longa noite de agonia, a menina deixou escapar um longo suspiro. Ela disse mama, ou pelo menos foi isso que eu entendi. Depois ela reclinou a cabeça e expirou. Pobre, pobre inocente minha filha. Era isso, nada mais podia ser feito por ela, a não ser, obviamente, homenageá-la com um funeral e encontrar o culpado. E essas duas coisas aconteceram no mesmo dia, no mesmo local, ao mesmo tempo, ali na igreja, onde a inteira cidade dava o último adeus à pequena Marisa. Quando os sinos começaram a soar, as batidas características de quando alguém está para ser enterrado, Antônio Francese, um pai de família muito respeitado e completamente insuspeito, tem um colapso repentino e, chorando muito, histérico, na frente de todos, grita que foi ele quem tirou a vida de Marisa. O homem foi rapidamente levado dali pelas autoridades para não atrapalhar a continuação da cerimônia, para não ser linchado e também porque ele tinha que dar explicações, obviamente, sobre o que ele tinha acabado de dizer. Eu estava ali no alto do monte quando eu vi Marisa chegando. Eu não sei o que deu em mim, um desejo que eu não pude controlar. Cumprimentei ela lá de cima. Olha o que eu encontrei, vem dar uma olhada. Eu ajudei então ela a subir e joguei ela no chão assim que ela chegou. Ela gritava e se debatia como uma força extraordinária para sua idade. Ela me disse, me solta, deixa eu ir embora, senão eu vou dizer pro padre. Ela ameaçou chamar o padre. A raiva foi mais forte do que eu. Eu tinha medo que alguém chegasse ali também de repente. Eu disse para ela ficar quieta, eu murmurei, mas ela continuava a gritar e ela se debatia. Então eu tentei apertar o seu pescoço com um lenço azul que ela estava usando na cabeça, mas eu tinha que fazer aquilo mais rápido. Então eu coloquei o meu joelho sobre a sua boca para fazer ela ficar quieta e eu senti a mandíbula dela se despedaçar. Enquanto eu apalpava os arbustos, procurando alguma coisa, não sabia nem o que, eu encontrei uma pedra grande e imediatamente golpeei ela no rosto e na cabeça. Só sei que quando eu me levantei, ela tinha o crânio esmagado e ela estava toda coberta de sangue, muito sangue. E eu escapei, eu corri para casa e fui depois para o trabalho. Eu queria me entregar, mas eu pensei nos meus caros. O que será deles? O que será deles agora? Uma confissão que não tinha por que ser posta em dúvida, mas ao mesmo tempo não explicava tanto. Posso só imaginar como deve ser difícil para quem está procurando a verdade, para as autoridades, para a família da vítima, que quer uma explicação, ouvir uma coisa dessa e pensar, ok, acredito que foi você que fez, mas por quê? Seria realmente do nada que Antônio sentiu, de repente, um desejo mais forte do que ele de possuir aquela menina? Algo tão forte que ele, sem nenhum precedente, teve que agir? Era do nada que a menina em questão era a mais inocente e devota da cidade? Um acaso que fosse Marisa? Seria possível que só uma junção de tantos fatos ao acaso assim terminasse de uma maneira tão feroz? Afinal, não é difícil encontrar na biografia de criminosos em série, até com um currículo bastante extenso, que no começo, por vários anos até, eles sentiam essa vontade incontrolável, como diz Antônio, só que eles demoraram muito para ter a coragem de agir. E geralmente, quando isso acontece, quando eles conseguem agir, as coisas vão escalando, é um passo de cada vez. É difícil que da primeira vez eles já dão vazão a tudo. Acontece muitas vezes que eles passam anos planejando, eles sabem exatamente o que eles querem fazer, só que eles se assustam, só que eles têm medo, só que eles se chocam, só que eles param na metade do caminho. E com o tempo eles, infelizmente, conseguem chegar até o fim. Já Antônio não parou quando ele viu o desespero da menina, quando percebeu a força inesperada dela, quando teve medo que alguém passasse por ali e o descobrisse, quando sentiu na própria pele os ossos dela que se despedaçavam, nem quando ouviu um baque da pedra quebrando um crânio. Todo aquele sangue também não conseguiu parar ele. Se existiram precedentes ou não, se Antônio já tinha feito, ou menos pensado, quem sabe sentido alguma coisa que foi uma semente para o que aconteceu naquele dia. Isso ninguém ficou sabendo nunca. Mas seja como for, para nós, isso provavelmente não ia explicar muito ainda. Não ia ser coerente. Continuaria absurdo, sem sentido e não humano. Já Marisa não tinha feito nada de incoerente aos olhos daqueles que a conheciam. Não parecia estranha a força descomunal que ela usou para se defender. Eles sabiam como ela era, uma menina fruto de uma outra época. Ela tinha um cuidado e uma devoção até com a sua pureza que era já raro encontrar nos anos 60. Ela não teve muito tempo para pensar antes de se defender. Ela obviamente só reagiu. E o seu instinto para aqueles que conheciam a sua fé e a sua obediência às suas crenças
Com certeza foi o de defender a sua pureza até com mais vivacidade do que a sua própria vida. E se ela não teve como raciocinar antes do ataque, ela infelizmente teve como fazer isso depois, porque ela foi perdendo a sua vida de maneira bastante lenta. Mas ao menos podemos pensar que se ela era consciente, ela sabia que ela estava terminando sua vida, mas ainda tendo intacta aquela coisa que era tão importante para ela. E ninguém nunca duvidou que naquele pouco tempo ela provavelmente fez a mesma coisa que a outra menina, aquela que virou santa, fez nos seus últimos momentos. E ela com certeza perdoou quem tinha feito aquilo contra ela. Para todos, essa era Marisa. E por falar em coisas santas, Teresa, a mãe de Marisa, e Consolata, a esposa de quem tirou a sua vida, se encontram na igreja no dia 13 de julho, apenas alguns dias depois do funeral. Foi o próprio padre que convidou as duas mulheres e disse: Marisa, com seu martírio, ofereceu a todos nós um exemplo muito nobre de pureza. Agora é a vez de vocês oferecerem um exemplo de amor e fé. As duas mulheres então se abraçam, chorando copiosamente uma no braço da outra. Quando elas eram jovens, antes de todas as responsabilidades da vida doméstica, naquele período principalmente, as duas eram bastante amigas e elas decidiram que a coisa certa a fazer era retomar, a investir nessa amizade, que isso ajudaria as duas agora a levar esse fardo que ambas estavam carregando. E já no dia seguinte a esse, Teresa e Consolata estão novamente juntas ali na igreja para uma missa de sufrágio, que é quando os fiéis oram pedindo a Deus em benefício de uma alma, de alguém que já se foi, que Ele perdoe os pecados cometidos na vida terrena e, consequentemente, dê as boas-vindas a essa pessoa nos céus. E assim que termina a celebração, Teresa pega no colo o pequeno Giampiero, filho do homem que tirou a vida da sua pequena filha. Ela dá um beijo afetuoso no menino e diz para ele: reza pela minha Marisa e também pelo seu pai. E esse perdão, assim tão completo e transformador, foi considerado como o primeiro milagre de Marisa Porcellana, que teve o seu pedido de canonização enviado para o Vaticano, mas até a data desse vídeo, até a data que eu estou gravando, em 2023, ele ainda não foi aceito. Eu não achei nada sobre o porquê disso, mas também não achei nada sobre um segundo milagre sendo registrado, o que é um dos requisitos. Obviamente, pelo menos em Orbassano, essa história é muito viva e as pessoas ali, mesmo sem ela ter sido beatificada, são devotas a ela. E o salão da igreja principal leva o seu nome. E como eu já disse antes, a parte da Marisa nessa história fica fácil de entender. Ela é triste, mas é coerente. Já Antônio Francesi, apenas teorias explicam o que pode ter acontecido com ele, que aliás começou seu depoimento com a frase: eu não sei o que deu em mim. Desejo reprimido e escondido há tempos. Foi um primeiro ataque ou já tinha acontecido antes? Loucura? Ou talvez a ideia não tenha partido exatamente da sua própria cabeça? Talvez ele tenha sofrido uma influência de algo bem maior e obscuro, se é que vocês me entendem. Uma versão que muitos ali na cidadezinha acreditam firmemente e que provavelmente seria a versão em que Marisa também acreditaria, a devota Marisa. O fato está que essas duas histórias não são as únicas que coincidem, são incontáveis e é desde sempre e não para. A premissa é sempre mais ou menos a mesma. Alguém é acometido de um desejo que não sabe de onde vem, mas que toma conta dele. E esse desejo é, de alguma maneira, possuir um outro alguém. Tem diversos níveis em que isso pode acontecer, só que o resultado nunca é bom. Como resultado pode acontecer um relacionamento abusivo, que dura por anos, ou podem ser ataques assim. Só que para essas ideias surgirem desde sempre e continuarem surgindo com pessoas diferentes, em contextos diferentes, em anos diferentes, com passados diferentes, não pode ser uma coincidência. E não podemos considerar nem como uma coisa natural. O que é então? Um instinto? Ou a gente que errou e muito no que a gente chama de civilização? Obrigada.